Muito bem, vamos então mesmo finalizar a abordagem das propriedades neste vídeo e relativamente aos botões, isto porque eu vou perder algum tempo a falar aqui sobre o tag. O text é muito simples. Antes de falarmos aqui sobre o tag, vamos falar sobre o text. O text é a propriedade que permite alterar os textos que são visíveis. No caso da form, se eu alterar o texto, neste caso é o quadro principal, altera aquele texto que ali está em cima. No caso dos botões, altera obviamente o texto que está escrito no interior do botão. Agora, no entanto, eu posso alterar a posição em que o texto surge. No caso dos botões, eu tenho aqui o text align. E o text align, neste momento, está em middle center. Isto é, está no meio e ao centro. Middle center quer dizer meio na horizontal e centro na vertical. Se eu selecionar aqui, reparem o que é que me aparece. Aparecem-me aqui várias posições. Eu posso pôr o texto no canto superior esquerdo, isto é, top left, lá no cimo e à esquerda. Posso colocá-lo, por exemplo, no top center e por aí fora, top right. E é evidente que se eu colocar aqui texto alterado, o texto vai ser organizado de forma a que fique sempre alinhado daquele lado, ok? Se eu colocar aqui deste lado, é uma boa forma para depois, em conjugação com o alinhamento da imagem, eu poder colocar a imagem, por exemplo, daquele lado. E neste caso o ícone aparece daquele lado e o texto aparece deste. Okay? E esta é a função deste quadro e do text align. Se eu clicar aqui no centro, ele voltará a ficar centrado. E por isso voltou a ficar com a propriedade por defeito. Okay? Há ainda aqui uma propriedade muito interessante que é o text image relation. Qual é a relação entre o texto e a imagem? No caso, a imagem que nós colocarmos aqui. E ele aqui pergunta-nos se nós queremos que ele seja overlay, isto é, eles misturam-se. Neste caso, overlay é por defeito. Image above text, isto é, a imagem por trás, à frente do texto, perdão, o texto à frente da imagem, ou a imagem atrás do texto, ou o texto... Portanto, há aqui as opções todas. Isto é, nós queremos que o texto apareça à frente da imagem, ou atrás da imagem, ou por aí fora. É evidente que se nós não quisermos que apareça texto no nosso botão, também o podemos fazer. Podemos simplesmente apagar o texto, e o texto pode ficar vazio. E neste caso temos um botão que não tem texto, mas existe a sua representação gráfica, ok? Isto, por exemplo, imaginem, nós podemos desenhar a imagem do botão, criar uma imagem, e depois associar aqui essa imagem ao fundo do botão e o botão passar a ficar com o aspecto exclusivamente apresentado pela imagem, sem ter qualquer texto por cima. Ok? Vendo ainda aqui ao fundo, temos aqui o visible, é o tipo de propriedade que também aparece em praticamente todos os objetos, e neste caso ele pode ser visible igual a true ou igual a false. Mas reparem, quando eu coloquei o false, o objeto não desapareceu. Isto porquê? Porque nós estamos no modo de design. A única forma que nós temos de perceber se o objeto desapareceu ou não é ir verificar aqui a sua propriedade. Porque esta propriedade só vai ter reflexos quando o programa for executado. Reparem, eu vou executar e o botão não vai aparecer. Certo? É evidente que eu posso também fazer o seguinte, ir aqui ao cancelar e agora dizer o seguinte. Ora, eu penso que este aqui se chama button 2, cá está. Então aqui no cancelar eu digo button 2.visible igual a true. E neste caso, por defeito, o botão não está visível. Quando eu carrego no cancelar, ele passa a estar visível devido a esta instrução implementada no evento clique do botão 3. Ok? Finalmente, vamos aqui prestar atenção, e não é preciso prestar muita, vamos prestar atenção a esta propriedade tag. E a propriedade tag diz assim: User Defined Data Associated with the Object. Isto é, o que é que esta tag é? Esta tag é aquilo que nós quisermos. Isto é, nós podemos colocar aqui um valor, que neste caso será um texto, pode ser um algarismo, pode ser um número, pode ser um texto, uma frase, uma palavra, simplesmente. O que é que isto nos vai permitir? É que, por defeito, a tag está definida como nula. Isto é, se eu tentar verificar qual é a tag, por exemplo, aqui do meu botão, eu posso colocar, vamos tentar fazer isto desta maneira, messagebox.show button 3, que é o botão ao qual pertence este clique, ponto tag.
e agora ponto toString. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, vamos executar, vamos clicar e, ops, vai surgir um erro. Ok? Isto porquê? Porque não há nenhuma referência da tag. A tag, por defeito, é um objeto nulo, tem um valor nulo. E por isso mesmo, ela não pode ser utilizada de pé para a mão. Reparem, se eu colocar aqui um if button3.tag igual a null, reparem que existe a possibilidade de eu perguntar se um determinado valor é igual a nulo, então ele vai mostrar, vamos colocar aqui message box tag nula. Ok? E reparem agora então, esta minha implementação já vai funcionar. Reparem, cá está, a tag é nula, não tem qualquer valor. No entanto, a partir do momento em que eu coloco aqui um valor, por exemplo, palavra, a tag vai deixar de ser nula. E reparem o que é que vai acontecer. Eu vou aqui adicionar um else messagebox.show, a tag tem valor. Ok? Vamos executar e agora reparem o que é que acontece. A tag tem valor, isto é, foi detectado que existe ali qualquer coisa escrita na tag. Para que é que eu posso usar a tag? Eu posso usar a tag, por exemplo, para isto. Querem ver? Vou criar aqui uma instrução do tipo switch. E agora neste caso, button3.tag.toString. Isto é, o valor que vai ser analisado é o valor que está na tag. Ok? Agora vou colocar aqui os meus case palavra. O que é que vai acontecer ao botão? Button3.text é igual a tem palavra. Vamos colocar aqui um outro case. Falta colocar ali o break. Case lixo. Button3.text é igual a cheio de lixo. Ok? Falta-nos colocar aqui os breaks. Break. Vamos colocar aqui o break também. Ok? E vamos ver o que é que vai acontecer agora neste caso. Neste caso, se nós tivermos aqui nulo, o nosso programa vai dar um erro. Porquê? Porque o switch vai tentar analisar um valor que é nulo. Reparem, vou clicar e ele não vai fazer nada. Ok? Não há nada que seja processado aqui neste caso. No entanto, se a minha tag tiver um valor, e se eu colocar aqui, por exemplo, palavra, eu penso que é esse o texto que aqui está, ou não, com letra minúscula, atenção, com letra minúscula, o que vai acontecer é que eu vou clicar e tem palavra. Portanto, eu estou a utilizar a tag para poder controlar o fluxo do meu programa. E isto é muito interessante porque, já agora vamos experimentar aqui o lixo, neste caso, lixo, ok, e executar, e cá está, cheio de lixo, ok? A tag é muito interessante para isto, é que nós podemos utilizá-la para podermos, de certa forma, controlar algumas partes do fluxo do nosso programa. Isto é, atribuir valores à nossa tag que nos permitem alterar, por exemplo, o aspecto do controle, ou definir valores invisíveis, enfim, tem um conjunto de aplicações muito interessantes. E vimos assim, então, de forma muito genérica nestes últimos vídeos, as propriedades principais dos botões.